Kiss me quick, I who wish to have as feelings. Sigh that song, and has been on so long. Her, Costume autumn, desce-me sår en cinder, Lauken spiring, Lijep cinder. Kiss me quick, because I love you so. Kiss me quick, and make my heart your crazy. Sigh that song, and has been on so long. Her. Bom dia! Hoje são 15 de dezembro de 2023, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui novamente no Parque Ezequias Hering, situado aqui no Guará 2, Distrito Federal, onde eu moro, Guará 2. Mais uma vez aqui, gente, trazendo 10 explanações de várias pessoas que diariamente assistem a meus vídeos aí no YouTube. Então aqui 10 pessoas narrando fatos ocorridos aí relativos principalmente à religião, a essa fantasia chamada religião. 10 explanações. Vou analisar aqui as explanações de Francisco Salviano Souza, novamente, Ângela Oliveira, Plauto Leal, duas aqui do Plauto Leal, Elson Favacho, Henrique Agostinho Silvério, outra aqui do Plauto Leal, Genário Oliveira Rodrigues, outra aqui, explanação do Henrique Agostinho Silvério, duas do Plauto e duas do Henrique. Outra aqui do Edson Martins e a última, a 10ª, do Verucati. Então aí 10 explanações. Vamos aqui à primeira delas. Francisco Salviano Souza. Ele escreve assim: professor, não é de hoje que esse Deus coloca o homem à prova. Na Bíblia, isso é comum. Como pode, professor, como pode um ser onisciente, onipotente e onipresente testar seres humanos? Como isso é possível? E ele continua: ora, Deus não sabe tudo o que acontece? Não sabe tudo o que acontece, tanto no presente, passado e futuro? Querido professor, realmente a religião é uma insanidade do homem. Então ele diz aqui, o grande Francisco Salviano, ele diz aqui porque na Bíblia, o Deus hebreu, criado pelos hebreus e adorado pelos cristãos, o Deus hebreu ali, eles dizem que o Deus hebreu é onisciente, onipresente e onipotente. Só que, quando a gente estuda as lendas bíblicas, de Gênesis ao Apocalipse, nas lendas bíblicas, o Deus hebreu perde essas características. Deixa de ser onisciente, onipresente e onipotente. Então é isso, entendeu? E ele diz aqui que como é que pode? Se o Deus hebreu é onisciente, se ele sabe tudo o que vai acontecer amanhã ou há milhões e milhões de anos, então ele não pode testar ser humano algum. Ele não pode colocar à prova para ver se a pessoa o ama mesmo, porque ele é onisciente, ele já sabe. Se ele já sabe que a pessoa o ama, é impossível colocar a pessoa sob uma prova, sob teste, porque ele já sabe. E ele tem razão aqui, o Salviano. É porque o homem religioso não raciocina. E ele diz aqui, realmente a religião é uma insanidade do homem. E é. Então vamos aqui explicar isso aqui.
Veja, as lendas que estão na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, elas eliminam, elas destroem a onisciência, a onipotência e a onipresença do Deus hebreu. É porque o homem cria deuses e coloca nesses deuses, além de suas características próprias, coloca também características que pertencem aos deuses: a onisciência, a onipresença e a onipotência. Essas três características aí não pertencem ao homem, entendeu? Então o homem coloca nos deuses essas características. Tudo isso, fantasia criada pelo homem. Então vou aqui trazer um exemplo mais assim conhecido, não é? Poderia aqui trazer vários na Bíblia, mas vou trazer aqui uma lenda, um texto criado por um escritor hebreu, que os cristãos pensam que realmente isso foi um fato que aconteceu mesmo, mas é uma história macabra, monstruosa, provando ali, Deus colocando um ser humano à prova, a um teste, porque Deus aqui perdeu a onisciência. Deus aqui na lenda bíblica, em Gênesis, ele não sabia que Abraão o amava tanto. Aí ele colocou Abraão a uma prova monstruosa, porque ele perdeu a onisciência. E é isso aqui que vamos tratar. Então vamos lá. Vamos pegar aqui Gênesis, lá na Bíblia, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 19. Depois do vídeo, leia aí Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 19. E ali está o título, ó, Deus prova Abraão. Ou seja, Deus prova Abraão. Deus coloca Abraão à prova. Deus aqui pede uma monstruosidade, veja no texto. Deus aqui pede que um pai, Abraão, pegue seu filho Isaque, mate seu filho e depois o queime. Porque Deus quer saber se Abraão vai fazer isso mesmo. Porque Deus perdeu a onisciência, não sabe. Então ele quer saber se Abraão é capaz de matar o próprio filho e queimá-lo. Se ele fizer isso, Abraão, é porque ele realmente ama o Deus dos cristãos. Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria, gente. Não ria. Quando você ri aí, atrapalha a minha explicação aqui. Por favor, é o que eu peço. Então vamos lá. Então vamos aqui, ó. Voltando aqui ao raciocínio lógico do Francisco Salviano Souza. Ele diz, ó, se Deus é onisciente, veja, se Deus sabe de tudo, por que submeteu Abraão a uma prova miserável, já sabendo que Abraão ia mesmo executar a ordem? Veja aí, uma prova miserável. Abraão devia matar e queimar o próprio filho. Que coisa horrível! A pedido do Deus dos cristãos. Veja aí. Aí eu pergunto, o Francisco Salviano pergunta, como é que os cristãos conseguem aceitar uma loucura de tamanha envergadura, hein? Como é que os cristãos ainda dizem que o Deus hebreu é extremamente bom, hein? Como é possível isso? Como é possível? Veja, Abraão está lá com o filho dele, Isaque. E aí Deus aparece a Abraão, dizendo que Abraão deve pegar o próprio filho, um adolescente, coitado, e matar esse filho e queimar depois o corpo do filho. Ô Deus bom esse, hein? Diante de um Deus desse, eu prefiro o Vladimir Putin, lá da Rússia. Prefiro. Diante de um Deus desse, eu prefiro Adolfo Hitler, o bandido Adolfo Hitler na Alemanha, um monstro chamado Adolfo Hitler. Você entendeu? Vamos lá. Então vamos aqui
a lenda que está em Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. Diz assim, vamos lá, veja aí, ó. Depois dessas coisas, veja aí, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, Abraão. Este lhe respondeu, Abraão respondeu a Deus: eis-me aqui. E aí acrescentou Deus: Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então veja aqui, Deus diz assim para o Abraão, veja aí: Abraão, Abraão, toma teu filho, teu único filho. Olha o erro aqui, essa expressão, teu único filho aqui, Deus errou. Por quê? Porque não era o único filho de Abraão. Abraão tinha um filho, Ismael, já aqui, um filho, Ismael, com a escrava Agar. Mas por que Deus aqui diz teu único filho, Isaque, hein? Se Abraão tinha outro filho com a escrava, o filho Ismael. Por que aqui a expressão teu único filho? Por quê? Porque isso aqui é maldade do escritor hebreu. O filho da escrava, Abraão, com a escrava, o Ismael, não tinha valor algum, porque era filho de escrava. Viu aí, gente? É por isso que Deus diz assim, atribuído a Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque. Teu único filho não. O segundo filho, Isaque, o primeiro que nasceu foi Ismael, só que era filho de Abraão com a escrava Agar. E filho de escrava não tem valor algum no mundo da Bíblia, claro. Viu aí a maldade? Muito bem. Aí veja o que aconteceu. Veja aqui. Deus pediu para que um pai, veja a maldade aí, para que um pai matasse o próprio filho, um adolescente, e depois queimasse o corpo. Que coisa horrível. Se um pai faz isso hoje aqui no Brasil, um pai mata o filho e queima, vão dizer que o pai é monstruoso. Aqui na Bíblia é herói. É herói. Muito bem, então vamos lá. Aí aconteceu o quê? Deus apareceu a Abraão, aí Abraão obedeceu a ordem do Deus hebreu. Se era para matar seu filho, ele dizia: eu vou matar, porque meu Deus é mais importante que meu filho. Aí aconteceu o quê, gente? De madrugada, Abraão acordou e aí pegou 2 escravos, veja, sempre escravos na Bíblia. O Abraão pegou 2 escravos e pegou o filho dele, Isaque, um adolescente ainda. E aí pegou um jumento, veja bem, um jumento, pegou a lenha para queimar o menino, a lenha, o fogo e o cutelo. O cutelo, uma lâmina. Ele ia matar o próprio filho com uma lâmina, tipo uma faca grande, uma lâmina, o cutelo. E aí ele pegou o jumento, pronto, saíram de casa para o monte Moriá. O Deus hebreu havia indicado: leve o menino para o monte Moriá. Aí ele saiu, jumento, ele, lenha, cutelo, fogo, o filho e mais 2 escravos. Aí caminharam durante 3 dias, durante 3 dias. E aí o Abraão avistou ao longe o monte Moriá, da terra de Moriá. Aí ele, avistando o monte, ele disse para os escravos: vocês 2 aguardem aqui, que eu vou subir o monte com meu filho. Depois a gente volta, eu vou orar a Deus. Na verdade, ele pediu para os escravos ficarem, para que eles não tentassem salvar o menino, o próprio filho dele, porque o objetivo de Abraão era matar o filho. Ele mentiu para os escravos. Ele disse: vocês 2 fiquem aqui, depois eu desço do monte com meu filho, vou adorar a Deus. Aí ele foi com o filho dele. Foi lá, levou o jumento, né? Aí ele pegou a lenha, o jumento ficou, aí ele pegou a lenha, colocou ainda na cabeça do filho, para o filho levar
a própria lenha que iria queimar seu corpo. Que pai miserável! Muito bem. Aí foram caminhando, subiram o monte. Lá no monte ele fez um altar, orou ao Deus hebreu, ao mesmo Deus que os cristãos adoram hoje. E ali ele fez o quê? Ele pegou a lenha. E antes disso o menino, levando a lenha, disse ao pai, né? Pai, cadê o animalzinho para a gente matar e ser sacrificado? Cadê o animal? Porque o garoto pensava, o adolescente, filho de Abraão, o Isaac, pensava que eles iam sacrificar um animal, né? Mas era o próprio filho. Só que o filho não sabia disso, só o Abraão. Aí o Abraão disse que, meu filho, Deus proverá, Deus fará com que o cabritinho aqui apareça, um cabrito. Aí tudo bem. Feito isso, gente, veja agora, o Abraão pegou as lenhas, colocou as lenhas sobre o altar e sobre as lenhas ele colocou o próprio filho, Isaac, e amarrou o garoto. Ali, naquela situação, o garoto amarrado, um pobrezinho, já sabia que seu próprio pai iria matá-lo. Que coisa horrível! Aí fez o que um pai? Chamar isso de pai não pode, não é, gente? Nem de padrasto. Isso é pior que pai e padrasto, né? Aí o Isaac, já sabendo que ia ser morto pelo próprio pai, estava amarrado nas lenhas. Aí o Abraão pegou o cutelo, a lâmina, aí já foi enfiar a lâmina no filho, matar o próprio filho, porque o Deus havia pedido, né? É um teste para o Abraão. E aí, quando ele foi matar o filho, apareceu o anjo do Senhor, de Deus, um anjo, dizendo que Abraão não matasse seu filho, porque agora, somente agora, Deus estava realmente sabendo que Abraão realmente o amava. Gente, isso é uma história tão monstruosa que devia estar em qualquer livro de terror, de vampiro. Um pai vai matar o próprio filho, veja bem, e depois queimar seu corpo, porque um Deus pediu. O pedido miserável é esse, hein? E o Deus miserável é esse, hein? Que pede que um pai mate o próprio filho e depois o queime, para ter certeza de que esse pai realmente ama esse Deus. O Deus aí perdeu a onisciência. Ele não sabia se Abraão realmente o matava. E nas igrejas, pastores narram essa lenda aí e os fiéis acreditam, pensam que isso houve mesmo. E pior, os fiéis elogiam Abraão. Elogiam um pai que tentou matar o próprio filho, ia matar mesmo o próprio filho e depois queimá-lo. Os cristãos ainda elogiam o Abraão, gente. É como diz aqui o Francisco Salviano Souza, a religião é uma insanidade do homem. E ele tem toda a razão. Viu aí o problema? E mais ainda, gente, veja aí um adolescente, ele pensava que ia ser realmente assassinado pelo próprio pai e queimado depois o corpo. Ele pensou isso. Ele viu ali o pai já com a lâmina na mão para golpeá-lo. Ele sabia que o pai ia matá-lo. Um filho desse, gente, olha o trauma que uma criança, que um adolescente, pelo qual um adolescente passa. Que trauma, não é? Imagine você pensando que seu pai realmente ia matá-lo. Nunca mais você vai confiar num pai desse, gente. Nunca mais. Você entendeu aí, meu amigo? A monstruosidade bíblica. Eu vou trazer aqui um exemplo para você. Você que está assistindo a esse vídeo aí, você é pai e é cristão. Então responda aqui. Eu vou colocar o problema para cima de você, viu, meu amigo? Então vamos lá, você é cristão. Aí, num certo dia, você ouve a voz de Deus pedindo para você matar seu filho. Você aí, cristão, você tem um adolescente aí em sua casa, seu filho. Ele tem 15 anos, vamos colocar aí 13, 14, 15 anos, seu filho. Aí você diz que ouviu uma voz de Deus pedindo que você matasse seu filho e depois queimasse. Veja bem. E aí você vai e atende aí a ordem do Deus. Você pega seu filho
aí e vai matá-lo. Nesse momento aí, meu amigo, você faria isso? Você ouve uma voz de Deus, uma voz aí, você pensa que é de Deus ou é Deus aqui na Bíblia, né? Pedindo para você pegar seu filho, o único filho que você tem, adolescente, matar o rapaz, seu filhinho, matar e depois queimar o corpo dele. Esse Deus que pediu isso a você é um Deus de amor? É um Deus fraterno? É um Deus onisciente? Onisciente já não é? Porque ele não sabe que você o ama. É por isso que ele está colocando você sob prova, sob um teste. Viu aí? E bom, pior ainda. Então veja, uma entidade, veja bem, uma entidade que pede para que um pai mate o filho e depois o queime para ter certeza de seu amor, é uma entidade muito horrorosa, não é? Bárbara. Pois é isso aí. É o homem criando deuses, o homem é bárbaro e cria deuses bárbaros. Coloque o problema aí, sinta na pele essa lenda monstruosa bíblica. Sinta na pele. Você seria capaz de matar seu filho, cara, seu único filho adolescente aí na sua casa? E você seria capaz de fazer isso, matar seu filho, depois queimar o corpo dele? Isso a pedido de quem? De Vladimir Putin? Não. De Adolfo Hitler? Não. Do Deus da Bíblia, criado pelos hebreus e adorado por você, meu amigo cristão. Você seria capaz de fazer isso com seu filho? Isso é uma ordem de amor, cara. Raciocine. É como diz aqui o grande Francisco Salviano Souza: a religião é uma insanidade do homem. Parabéns aí ao grande Francisco Salviano. Parabéns. Vejamos agora aí o segundo relato, a segunda explanação. É de Ângela Oliveira. Ângela Oliveira. A Ângela Oliveira, gente, ela mora em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Em setembro, fiz uma viagem a Minas Gerais para conhecer 5 cidades e tive o prazer de conhecer 2 internautas. O Sebastião Hilário, que mora em Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, e conheci também a Ângela Oliveira. Eu fui à residência dos 2. A Ângela mora numa casa grande e ali espaçosa e outras casas mais 2. E ela mora ali com 2 filhas. E tem outra filha que mora em Portugal. E aqui lá em Belo Horizonte, a Ângela Oliveira tem 2 netas ali, 2 netas. E ela agora revelou aqui a mim, aqui um fato horrível que aconteceu dentro da residência dela, com uma das netinhas doente, com a garganta inflamada. E aí apareceu uma enfermeira, que é irmã da Ângela Oliveira. Uma enfermeira, que é evangélica, da igreja quadrangular. Veja o que aconteceu aqui na residência dela. Fato ocorrido agora, recentemente, há uma semana. E aqui trazido pela Ângela Oliveira. Então vamos lá. Ela escreve assim: professor, minha netinha está com a garganta doendo e apareceu em seu corpo uma coceira desde segunda-feira desta semana. Como não teve febre, a mãe dela não achou necessário levar ao médico. Ontem, minha irmã esteve aqui. Minha irmã é enfermeira. Quando viu a minha neta passando mal, perguntou-me o que houve. Expliquei para ela. Então, ela disse para a menina, ou seja, a enfermeira, gente, a irmã dela, que é enfermeira há muitos e muitos anos, disse para a netinha da Ângela Oliveira, com 9 anos apenas de idade, que estava aí com a garganta inflamada. Então a evangélica enfermeira, ouça bem, disse assim para a menina, com apenas 9 anos de idade: venha aqui, Laís, que é o nome da netinha, Laís. Venha aqui, Laís, que eu vou orar por você. Gente, isso aqui é brincadeira. Uma enfermeira,
ela tem o direito de ser evangélica? Tem. Ela tem o direito de ter uma crença religiosa? Tem. Mas ela não tem o direito de empregar essa crença dela em um problema de saúde aqui da netinha da irmã dela, da sobrinha dela. Ela não tem esse direito. E logo uma criança com 9 anos de idade, veja aqui o horror agora. E aí diz a Ângela que a irmã dela evangélica, enfermeira, hein? Veja aí, que essa irmã dela evangélica orou, gritou, veja aí, bateu os braços, expulsou o Satanás, o capeta. Veja aí a loucura da irmã da Ângela, expulsou o capeta, dizendo que aquela doença tinha nome. E a minha neta, veja, a criança com apenas 9 anos de idade, e a minha neta, tadinha, não entendendo nada, depois de ficar rouca de tanto gritar, disse, a enfermeira evangélica disse, Laís, você está curada. Diz a sua mãe que não é necessário ir ao médico. Veja aí que absurdo, gente. O que a religião é capaz de fazer com o ser humano. Depois vou trazer mais detalhes aqui. Então, continuando aí, diz a Ângela, minha neta fazia careta, com expressão de nojo. Depois que a tia foi embora, minha neta me disse assim, vovó, qual é o nome da doença mesmo? Porque a tia Cida falou que essa doença tem nome e se chama Satanás. Olha aí a criancinha de 9 anos dizendo isso aí, diante da loucura da tia, que é enfermeira e evangélica da igreja quadrangular. E aí a menina disse ainda para a avó, com 9 anos de idade, veja que menina inteligente, ó. Ela disse assim, ó, vovó, eu nunca vi essa doença. Claro, não existe essa doença chamada Satanás, capeta, não existe. E a menina aqui com 9 anos, veja aí, ó, inteligente, ela disse para a avó dela, vendo a tia fazer aquelas loucuras, né, da igreja, ela disse, ó, eu nunca vi essa doença, vovó. Será que minha tia é doida? Olha aí. A criança viu a tia gritando, orando, pedindo para que o demônio deixasse a neta, o demônio que estava causando a dor na garganta da menina. Veja que loucura. Aí a menina viu a tia gritando, balançando os braços. Aí ela perguntou para a avó, vó, minha tia é doida, é? Olha aí, gente, uma criança, hein? Imagine um adulto. E vamos lá. E ela continua a escrever aqui, a Ângela Oliveira. Ela diz assim, ó. Quando minha neta disse isso, professor, fiquei sem saber o que responder. Mas criei coragem e disse, minha querida, você vai melhorar quando o médico avaliar o que você tem. Vai receitar os remédios e assim você vai ficar boa. E a netinha disse a avó, né? E ela me disse, eu sabia, vó, que isso de oração não ia me sarar não, vovó. Olha aí. E a Ângela diz, 9 anos tem minha neta, 9 anos apenas, e já é inteligente para entender o óbvio. Confesso que fiquei orgulhosa de minha neta. Professor, quando minha filha chegou, saiu com a menina para o médico. O médico receitou antibiótico e antialérgico. Agora estamos esperando o efeito dos remédios. É como o senhor sempre diz, oração não vale para nada. Viu aí, gente? Viu aí? Veja a ignorância, o que a religião é capaz de fazer com uma pessoa. Levar uma pessoa a praticar o absurdo, o terror. Veja aqui, vamos aqui ao problema. Ângela Oliveira mora em Belo Horizonte. A netinha dela, Laís, com apenas 9 anos de idade, a netinha, apareceu aí com a garganta doendo, inflamada, sem febre. E aí a mãe não levou ao médico de imediato, sem febre, só com a garganta inflamada. A mãe aí, e a Ângela, que é a avó, resolveu aí segurar a menina. Só que
apareceu aí, lá na residência da Ângela, apareceu a irmã dela, que é enfermeira e também cristã evangélica da Igreja Quadrangular. Então ela apareceu ali. Aí ela perguntou a Ângela o que a netinha Laís tinha. E a Ângela disse que a menina estava com a garganta inflamada. Aí ela, como enfermeira, devia fazer o quê, gente? Devia ali olhar, talvez, a gargantinha da criança, né? E passar ali, mesmo não sendo médica, sendo enfermeira, não sei, passar ali um antibiótico. Mas não, ela esqueceu que é enfermeira e ela agiu como evangélica da Igreja Quadrangular. E aí ela agiu com o terror, diante de uma menina apenas com 9 anos de idade. Ela, gritando ali, disse que iria orar pela menina e que ela seria curada, porque era um demônio que entrou na menina e estava ali causando a inflamação na garganta. Quando o demônio saísse do corpo da menina, a menina ficaria boa. Essa é a loucura do cristianismo e está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A ignorância daqueles cristãos, pensando que doença era causada por pecados e também pelo fato de demônios entrarem em pessoas. E aí pessoas ficam doentes. Quando os demônios saem, as pessoas ficam curadas. É a ignorância do cristianismo. É por isso que ela é cristã e ela reproduziu aqui aquela ignorância que está nos evangelhos, no Novo Testamento, textos cristãos. Então veja, e aí ela orou, gente. Orou, ai, Senhor, ai meu Deus, Satanás, sai dessa menina, Satanás. E balançando o braço para cá, para cá. E a Ângela Oliveira, que é ateia, achando aquilo esquisito, né? Horrível. Mas não podia falar nada, né, a Ângela, porque era a irmã dela. Aí a Ângela ficou calada, vendo a ignorância da irmã. E a irmã, ai, Satanás, sai desse corpo, Satanás. Esse negócio todo, viu? E a menina, coitada, com medo, cara, com medo disso aí. Como é que um adulto fala em Satanás para uma menina, uma criança? A criança vai ficar com medo, além disso, né? E aí a irmã dela, que é evangélica, da Quadrangular, enfermeira, disse lá que a menina já estava curada, que não precisava mais a mãe levá-la ao médico. E aí a menina continuou com a garganta inflamada, obviamente. Quando a mãe da menina chegou, a filha da Ângela, levou a menina ao médico. E ali o médico viu que a garganta estava muito inflamada. E aí passou antibióticos ali e antialérgicos. E a menina está tomando. A menina já está boa já. Hoje é sexta-feira. É isso aí, gente. Levou a menina ao médico. Mas veja o espetáculo que a irmã da Ângela, tia da menina, né, fez aí, ó. E a menina deu aqui de inteligente, a menina, a Laís, com apenas 9 anos de idade. Quando a tia foi embora, com aquelas loucuras, ela perguntou à avó dela: vó, como é o nome da doença mesmo que a tia me disse? Doença Satanás. Eu não conheço essa doença, vó. Olha aí, a menina, hein? Aí a menina viu a tia com aqueles movimentos horríveis, expulsando o capeta. Aí a menina perguntou à tia, vó, a tia Cida é doida, é? Olha aí, uma menina com 9 anos. Imagine um adulto. Então você vê, gente, que a religião, ela danifica o cérebro humano. A pessoa não consegue raciocinar. Então veja, essa irmã da Ângela Oliveira, ela é cristã evangélica da Quadrangular. Ela fez esse espetáculo aqui horrível, expulsando aqui, entre aspas, o demônio da menina. Por quê? É o que eu digo aqui, porque essa ignorância sempre foi do cristianismo. Eles eram tão ignorantes, os cristãos, há 2000 anos na Palestina. O cristianismo era marcado por pessoas analfabetas. A regra era o analfabetismo. Nada sabiam sobre saúde humana. Pois bem, lá no Novo Testamento você vê Jesus aí atribuído a Jesus, essa loucura atribuída a Jesus também. Jesus ali expulsando demônios e as pessoas ficando boas.
como se demônios entrassem em seres humanos e causassem problemas de saúde. É o cristianismo com suas loucuras. E isso aqui está, repito, em todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento. Você não vê isso aqui lá no Velho Testamento, mas vê no Novo, porque o Novo Testamento são textos cristãos. Então você vê muito ali. Vou trazer dois aqui, só para não cansar você. Vou trazer dois aqui, só para não cansar você. No mesmo sistema aí, a ignorância dos cristãos. E vamos trazer aqui dois em relação a Jesus. O Jesus que está presente nas narrativas lendárias do Novo Testamento. Então vamos trazer dois casos aqui, idênticos aí a essa tentativa horrível da irmã da Ângela, que é enfermeira, devia ter agido como enfermeira, mas ela esqueceu a profissão e partiu para aí a ignorância religiosa, partiu para a sua crença. Então vamos lá, em Mateus, capítulo 9, versículos 32 e 33, a mesma coisa aqui atribuída a Jesus. É a cura de um mudo endemoninhado. O mudo estava com um demônio. Veja aí a mesma ignorância aqui, apresentada pela irmã da Ângela Oliveira. Então está escrito assim, ó. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado, com demônio no corpo. Olha a ignorância do cristianismo. E expelido o demônio por Jesus, ó. O demônio saiu do corpo da pessoa, do mudo. O cara era mudo, não conseguia falar. Não conseguia falar o cara. Diz aqui o Novo Testamento que era um espírito mudo que entrou nele. Não ria, porque isso aqui é coisa séria, gente. Aí veja, e expelido o demônio saiu do mudo. Aí falou o mudo falou, ó. O demônio estava dentro dele. Aí ele ficou mudo. O demônio saiu. Foi expelido por Jesus, o demônio. Aí o mudo passou a falar. Oi, pessoal, tudo bem aí? Ó. Opa, o mudo falando, ó. Porque o demônio saiu do corpo dele. Aí ele falando, ó. Oi, tudo bem? Como é que vai? Beleza, beleza. Aí, falou. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. Mas é a ignorância do cristianismo. Eles eram tão ignorantes que eles pensavam que demônios entravam em pessoas. E se um demônio é mudo, entra numa pessoa, a pessoa fica muda. Se o demônio ele é cego, a pessoa fica cega. Se o demônio tem problemas, manca da perna, a pessoa fica mancando da perna. Quando o demônio sai da pessoa, a pessoa fica curada. É essa ignorância do homem antigo. Analfabetos criaram isso. Está lá, tudo isso aqui no Novo Testamento. E aqui está um exemplo atribuído a Jesus. Então vou ler aqui de novo, na íntegra. Mateus 9, 32 e 33. A cura de um mudo endemoninhado, com um demônio dentro dele. Diz assim, ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado, e expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Aqui Jesus, na lenda, invenção de um cristão aqui, Jesus na lenda, expulsando o demônio de uma pessoa, um demônio que era mudo. Entrou na pessoa, a pessoa ficou muda. Aí o demônio que era mudo saiu da pessoa, aí a pessoa voltou a falar. É essa ignorância aqui dos cristãos, analfabetos aqui. A regra era o analfabetismo na Palestina. E aqui diz que jamais se viu tal coisa em Israel. Inventou isso aqui. Jamais na história de Israel um mudo voltou a falar. Jamais. Ou seja, voltou não. Nunca falou um mudo em Israel. Isso aqui é uma criação de um escritor cristão, para que as pessoas acreditassem aí no poder de Jesus, entendeu? E expelido o demônio, gente. Um demônio entra numa pessoa, um demônio mudo, e a pessoa fica muda. Um demônio cego, a pessoa fica cega. Um demônio aleijado com defeito físico, a pessoa fica com defeito físico. Depois
sai o demônio, a pessoa não tem mais defeito físico. Nunca existiu isso e nunca existirá. Entendeu? Então aqui diz, jamais se viu tal coisa em Israel. Aí um cristão lê isso aqui e acredita, coitado. Isso aqui é uma criação do escritor cristão. Uma fantasia criada por ele aqui. E a mesma coisa vem em Mateus, outro agora, e pior agora. Agora levaram a Jesus, além de ser mudo, um mudo e também um cara era cego. Então levaram a Jesus um cego e um mudo também. Aí Jesus expulsou o demônio desse cego e mudo e ele passou a ver e a falar. Veja aqui, ó, mais uma ignorância. Vamos lá, Mateus capítulo 12, versículos 22 e 28. O título, a cura de um endemoniado, cego e mudo. Viu aí? Esse aqui não era só mudo não, além de mudo, era cego. Vamos lá, diz assim, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E aí Jesus diz, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Viu aí? Então levaram aqui, ó, um cego e um mudo, né? Um cego e um mudo. Cego e mudo. Aí ele estava com um demônio, diz aqui o cristão, estava com um demônio que entrou nele. Esse demônio era mudo e cego. Aí entrou em uma pessoa, a pessoa ficou muda e cega. Aí quando o demônio saiu, a pessoa ficou boa. Gente, é para você rir muito isso aqui, ó. Mas isso aqui é uma criação de um abestado que criou isso aqui para que as pessoas acreditassem. Para que as pessoas acreditassem que um demônio entrando em uma pessoa muda a pessoa completamente, traz doenças para as pessoas. E quando o demônio sai, a pessoa fica boa. É por isso, gente, que a irmã da Ângela, tia da Laís, fez aquilo ali com a menina, com 9 anos de idade. A tia, que é enfermeira, devia ter agido como enfermeira, mas ela agiu como evangélica. E aí ela passou a fazer ali uma sessão de expulsão de demônios, como se um demônio tivesse entrado na Laís e tivesse causado a inflamação na garganta da menina. É por isso aqui, ó, que ela vê essas maluquices lá no Novo Testamento. Ela leva isso a sério e não é. É loucura do cristianismo. Ninguém fica doente porque um demônio entrou na pessoa. Um demônio endividado. Um demônio endividado, ele entra numa pessoa, a pessoa fica endividada. Um demônio entra aí no Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, um demônio endividado, entra lá, aí o Elon Musk se torna o homem mais pobre da Terra, porque um demônio pobre entrou nele. Um demônio rico entrando numa pessoa pobre, a pessoa pobre fica rica. Quando o demônio sai, a pessoa volta. Gente, isso aqui é ignorância da época lá na Palestina. É ignorância. É a religião colocando isso na cabeça da pessoa. E aí a irmã da Ângela fez aquele espetáculo ali deprimente por ser evangélica, por acreditar nessas maluquices aqui do Novo Testamento, que Jesus expulsava os demônios e os demônios traziam para as pessoas as mais diversas doenças. E o demônio saindo da pessoa, a pessoa fica boa. Gente, isso aqui é de uma ignorância sem fim. Então é isso aí, ó, trazido pela Ângela Oliveira. E aí ela orou, a evangélica, expulsou o demônio, entre aspas, da Laís, e a Laís continuou com o problema. Ou seja, aquilo que ela fez, aquele espetáculo deprimente por causa da fé cristã dela, não resolveu nada. E a Ângela diz aqui que oração não vale para nada. Qualquer pessoa racional sabe disso. Dizer que oração não tem efeito algum não é de ateu, não. Qualquer pessoa racional sabe disso. Os fatos estão aí para provar. Não adianta oração. Você vê os hospitais lotados de doentes. Ali todos orando, cristãos, pela saúde. E estão doentes. Você vê no cemitério milhares e milhares de cadáveres. Cemitérios aí na sua cidade. Ali, cristãos que oraram, pedindo proteção, querendo viver mais, morreram cedo.
Então é fácil ver isso aí, que oração não tem efeito algum. O que resolve é a ciência, é a medicação, remédios. E agora a Laís, sim, está curada, porque ela sofreu inflamação na garganta aí. Deixa eu contar um fato aqui, vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu só tive uma vez na vida, veja aí, inflamação na garganta. Muito inflamada, com febre. A Laís aqui não estava com febre. Pior ainda, lá em Sobral, na minha adolescência, eu muito pobre, né, lá em Sobral. Aí eu nem fui a procurar um médico na rede pública, porque de frente para a minha casa havia um enfermeiro. Ele era cristão, enfermeiro. O nome dele, pai de 2 amigos meus, pais do Marcos e do Paulo. O Marcos faleceu, o Paulo está vivo lá em Sobral. Antônio Arquelau, Antônio Arquelau. Ele era enfermeiro, já morreu também, lá em Sobral. Na minha adolescência eu tive, gente, uma crise forte de garganta. A primeira e a única, nunca mais. Garganta inflamada, muito pus e febre alta. Aí eu, pobre, minha mãe já queria me levar, né, para um hospital público. Aí o enfermeiro morava na frente, casa própria dele, a nossa alugada, pobre. Aí ele foi, o seu Antônio Arquelau, pessoa muito boa, cristão ele. Era cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aquela maluquice criada lá nos Estados Unidos, né? Ele era cristão da Igreja Adventista. Aí ele foi e gostava muito de mim, aí ele olhou minha garganta e ele mesmo aplicou. Sabe que injeção? Benzetacil, meu amigo. A injeção que mais dói aí no mundo, viu? É a Benzetacil, mas é a melhor que existe para infecção. Aí ele aplicou Benzetacil um dia sim, um dia não. Fez 3 aplicações, 3. Eu fiquei totalmente curado. Olha aí. Eu ateu, hein? Lá em Sobral. Fiquei totalmente curado, graças às 3 injeções de Benzetacil. Dói pra caramba, viu? Ou injeção para doer, mas é a melhor que existe para infecção. Viu aí, gente? Parabéns aí a Ângela Oliveira. Parabéns a ela aí por ter narrado essa maluquice aí da irmã dela, que é evangélica da Igreja Quadrangular. Obrigado aí, Ângela Oliveira. E eu peço aqui, não mostre esse vídeo à sua irmã, né? Porque senão ela vai me odiar. Ela vai me odiar. Não mostre esse vídeo a ela. Só entre nós aqui. Muito bem. Vejamos agora, gente, mais uma vez aqui o grande Plauto Leal. Plauto Leal, ele reside em Crato, perto de Juazeiro do Norte. Sempre ele escreve muito bem. A gente vê que é um cara inteligente. Então vamos aqui, ele traz assim, mais uma explanação. Aqui serão 2 explanações dele. A primeira, vamos lá, a primeira. Ele diz assim: na terça-feira à noite, eu estava no Juazeiro do Norte, esperando o ônibus para o Crato. Vi um senhor muito angustiado porque o seu filho está com câncer em estágio terminal. Ele até me pediu que completasse a passagem dele. Entramos no mesmo ônibus e ele contou o drama que está vivendo a fim de que alguns passageiros pudessem ajudá-lo. O filho desse senhor, com apenas 20 anos de idade, acometido por um câncer de intestino. E o coitado do pai, na sua ignorância, disse assim, dentro do ônibus. Ele disse, o pai: pessoal, ó, meu filho está desenganado, pois o câncer dele está com metástases. E agora eu peço a Deus que eu leve para não sofrer mais. Olha aí, o pai, né, gente, desesperado. Filho com 20 anos, cara. Câncer de intestino. Que sofrimento. E o pai aí católico, né? O pai aí é cristão. Aí, quando ouviu isso, né, o pai explicando isso aí, pedindo ajuda, né, que o filho está com metástase, né, já o câncer já se espalhou, os tumores
já se espalharam pelo corpo dele, e ele disse aí que vai pedir a Deus para que ele leve logo seu filho, para que ele não sofra mais. Então esse pai aí, mesmo cristão, é a favor da eutanásia, como também eu sou. Então vamos lá. Aí quando ouviu isso aí, o Plauto Leal disse assim, ó: confesso, professor, que eu fiquei com minha língua coçando e com vontade de dizer assim: meu senhor, meu senhor, o seu Deus não é o Deus do impossível? Você tem que pedir pela cura de seu filho e não pedir que Deus o leve. Aí o Plauto continua: infelizmente, os cristãos não raciocinam. É isso o que faz a religião. Torna as pessoas conformadas com a sua situação, porque se estão sofrendo, é porque Deus sabe o que faz. O Deus que elas acreditam tem sempre um propósito na vida de cada um, mesmo que os fiéis não consigam compreender. Enquanto o propósito de Deus é permitir que pastores inescrupulosos enganem os fiéis, por outro lado, veja que o Deus reservou para esse jovem um fim miserável. Pois é, como diz o Salatiel Júnior, a realidade massacra a fé. Salatiel Júnior é um rapaz ateu inteligentíssimo que possui um canal maravilhoso no YouTube. Salatiel Júnior, inteligentíssimo, mais uma pessoa que ajuda aí outras pessoas a saírem da enganação religiosa. Então você vê aqui, gente, veja, o Plauto Leal, que era um cristão católico fervoroso, estava em Crato e ali ele entrou em um ônibus para voltar para a terra dele, ao lado de Juazeiro, né? Ou melhor dizendo, desculpe-me, ele estava em Juazeiro do Norte, a terra do Padre Inciso, ao lado de Crato, praticamente, dá para ir a pé, de Juazeiro do Norte a Crato. Mas aí ele queria pegar um ônibus, aí ele pegou um ônibus em Juazeiro do Norte e entrou esse senhor lá pedindo ajuda, porque o filho com 20 anos está com câncer de intestino, com metástases, ou seja, os tumores já se espalharam pelo corpo todo, o menino vai morrer. E o pai, desesperado aí pelo sofrimento do filho, disse que ia pedir a Deus para levar logo o filho dele, para que sofra menos. Nisso aí o pai é racional, olha aí. Ele quer que o filho sofra menos, então ele é a favor da eutanásia, como eu o sou. Mas veja, aí o grande Plauto Leal ouviu aquilo ali e disse: mas vem cá, mas o Deus em quem você acredita, da Bíblia, não é o Deus do impossível? Por que então você não pede a ele para curar seu filho, o câncer já em estado terminal? Peça isso, mas não pedir para que ele leve logo seu filho. Você entendeu? Então o Plauto diz isso aqui, gente. Ele diz que que a religião torna as pessoas conformadas. As pessoas perdem sua capacidade de raciocínio por causa da religião. Ele diz aqui que o filho dele está aqui, ó, já em estado terminal, câncer, pedindo que Deus o leve logo. E ele diz que o pai se conforma com isso, porque pensa que Deus está levando o seu filho. Deus algum existe? Deus algum leva filha, muito menos filho, macho, para algum lugar, céu, que não existe. Então Deus algum leva ninguém, você entendeu? E aqui é o que ele diz, o Plauto Leal, que o cristão se conforma com a miserabilidade, ou seja, ele pedindo aqui para que Deus leve logo seu filho que está com câncer, enquanto aí políticos, pastores aí, evangélicos inescrupulosos, ficando milionários, Deus aí ajudando pastores a ficarem milionários e Deus aqui abandonando um pobre com câncer. Diz aí o Plauto Leal que isso é muita loucura, muita loucura. E é o que ele diz aqui, não é? Que, como diz o Salatiel Júnior, a realidade massacra a fé. E como massacra? Aqui está. E como massacra. Mais uma passagem brilhante do grande Plauto Leal. Obrigado aí, Plauto. Daqui a pouco, outra explanação dele. Vejamos agora outra explanação, a do Elson Favacho. Elson Favacho. Ele escreve assim: Professor Eustáquio Presley, love me tender, love me sweet,
never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Muito bem, ele diz assim, professor Eustáquio Presley, está comprovada a ineficácia da oração. Seguinte, o Malafaia, junto com muitos outros fascistas, ou seja, bolsonarentos, oraram e jejuaram, pedindo para o Deus que impedisse o Flávio Dino de ir ao STF, Supremo Tribunal Federal, eleito ministro agora, mas não surtiram efeitos, não funcionaram jejum e oração. Flávio Dino foi eleito ministro do STF. Mas numa coisa aqui, Elson Favacho, você tem razão aqui. Você diz aí que Malafaia, Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Bolsonaro, a família Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que é evangélica, todos aí orando para que o Flávio Dino não fosse aí eleito ministro do STF, orando e fazendo jejuns. A mesma coisa eles fizeram também durante a campanha de Bolsonaro. Ali, Bolsonaro concorrendo com Lula. A Michele Bolsonaro dizia que Deus é maior, que Bolsonaro vai ganhar as eleições. Então eles oraram muito pela vitória de Bolsonaro e Lula ganhou com mais de 2 milhões de votos à frente. Então é assim, o evangélico, ele ora, faz jejum e isso não tem resultado algum. Isso não é coisa de ateu não, dizer isso. Qualquer pessoa racional sabe que oração é saco furado, não tem efeito algum, eficácia alguma. E aí está mais um exemplo. Evangélicos aqui da turma de Bolsonaro, Malafaia, aí essa turma toda, orando aí pela não eleição do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. E o Flávio Dino foi vitorioso. Ou seja, é fácil ver que aquelas orações e jejuns não tiveram o efeito almejado, o efeito desejado. E aí ele pergunta aqui no final, né, o Elson Favacho, ele diz assim, e aí professor, como é que o senhor explica isso? Evangélicos orando pela não eleição do Flávio Dino. Então como é que o senhor explica isso? Ele quer saber, será que Deus não entendeu ou então não quis ouvir as orações do Malafaia? Bom, Deus algum existe, Deus algum atende a oração de alguém. É por isso aqui que as orações não foram atendidas, óbvio. Mas vamos partir aqui para outra análise. Deus aqui talvez tenha entendido diferente, não é? Que o Malafaia, o Edir Macedo, a Michele Bolsonaro e o Bolsonaro, Deus deve ter entendido aqui que eles estavam querendo fazer aí um jejum só para questão de saúde mesmo, né? Não era para que evitasse aí a eleição do Flávio Dino. Pode ser que Deus tenha entendido isso, entendeu? Eles oraram, fizeram jejuns, aí Deus pensou que era para a própria saúde deles e não para impedir o Flávio Dino, o gordinho, né, a assumir lá o Supremo Tribunal Federal. Pode ter sido isso aí, certo? Meu amigo Elson Favacho. Mas é isso aí, gente. É o que eu digo. Oração não serve para nada. Os fatos mostram isso aí. Vá aos hospitais, lotados de cristãos doentes. Vá aos cemitérios. A quase totalidade dos cadáveres eram cristãos e não ateus. E pediam saúde e morreram em idade aí, morreram cedo em acidentes de carro, moto. Por quê? Porque a oração não tem efeito algum. Oração é para enganar as pessoas mais humildes. Obrigado aí, Elson Favacho. Vejamos agora o grande aí, mais uma explanação do grande Henrique Agostinho Silvério. O Henrique mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Ele escreve assim,
Seu José é um vizinho meu. Ele é casado com uma senhora de origem nipônica. Ele, assim como eu, também é ateu. Porém, sua esposa é seguidora do budismo Nichiren, com a prática do Daimoku, uma prática religiosa de se fazer até 2 ou 3 horas, entoando o mesmo mantra. Além disso, ela passa boa parte do dia em chats com outros budistas, seguindo o mestre. Quando foi em novembro, agora mês passado, o mestre budista morreu de ataque cardíaco. Então, o bate-papo pelo chat diminuiu bem e ele ficou feliz da vida, não pela morte do budista, mas pela redução de bate-papos, deixando o tempo mais livre para eles fazerem mais coisas juntos. Não foi preciso se separar da mulher, principalmente agora que a diabetes aumentou. Então o Henrique Agostinho Silvério, profissional no desenho. Se você aí estiver precisando de um profissional no desenho, entre em contato com o Henrique Agostinho Silvério. Ele sempre está aí em meu canal. E aí você entra em contato com ele para resolver aí seu problema sobre desenho. Fale com ele, ele é fera. Então ele diz aqui que tem um vizinho. Esse vizinho dele é ateu. O Henrique Agostinho Silvério, ele é ateu desde o útero da mãezinha dele. Lá em São Paulo, desde o útero, ele é ateu, o Henrique. E esse amigo dele também é ateu. Só que esse amigo dele é casado com uma budista, essa seguidora aí do budismo Nichiren, com a prática do Daimoku. O budismo, gente, é mais uma religião, mas é totalmente diferente do cristianismo. O budismo, a religião budista, não trabalha com o terror, com a ameaça do inferno, como o cristianismo. O budismo é totalmente diferente do cristianismo. E aqui o budismo, ele está falando aqui sobre o budismo Nichiren, com a prática do Daimoku. Esse budismo Nichiren é mais uma modalidade de budismo, porque são muitas variantes no budismo. Assim também como o é no cristianismo. Você tem 27 denominações cristãs, diferentes, mas são cristianismo, entendeu? São cristianismo, fazem parte do cristianismo. Da mesma forma o budismo, são várias vertentes no budismo. E aqui o budismo Nichiren, com a prática do Daimoku, entendeu? Então o budismo é totalmente diferente do cristianismo. O budismo, ele não tem Deus algum, você entendeu? É uma religião sem Deus. Não existe a figura de um Deus que controla o mundo, vai punir os bons, vai dar um presente para os... vai punir os bons, não, desculpe-me, vai punir as pessoas más, vai dar presentes para as pessoas boas, um Deus que mora no céu. Isso aí é loucura do cristianismo. O budismo não tem essa ideia de Deus. É uma religião sem Deus. Não é uma religião ateísta, não existe religião ateísta. Não existe. O ateísmo não é religião. Religião está ligada ao sobrenatural. O ateísmo nega a existência do sobrenatural, entendeu? Não existe religião ateísta. Não. O budismo não é uma religião de ateus, não. Tanto é que eles acreditam no sobrenatural, eles acreditam na espiritualidade, eles acreditam na reencarnação. E tudo isso é negado pelos ateus. Nada disso existe. É criação do homem. Então o budismo é muito diferente do cristianismo. Para o budismo não existe essa ameaça. Você, se não for budista, você vai para o inferno. Não. Não existe inferno para o budismo, não existe céu para o budismo. Então um amigo do Edson Martins, sempre Edson Martins, porra. Um amigo aqui do Henrique, se bem que o Edson Martins é gente boa, né? O amigo do Henrique Agostinho Silvério é ateu, casado com uma nipônica, né? Origem aí, uma descendente de japoneses. E lá é muito comum, né? O budismo, né? No Japão. E aí essa mulher dele, veja, ela aí, ó, gasta 2 ou 3 horas orando aí, ó, meditando, né? E também ela fica em chats aí, ó,
se comunicando com outros budistas. E principalmente ela se comunicava com o mestre budista dela. Aí, por meio de chats, entendeu? Além das meditações que ela faz, orações e tal. Então isso aí afastava um pouco a esposa lá do esposo, né, que é ateu. Mas ele, como ele é ateu, ele não é fanático, ele é ateu. Então ele respeita lá o budismo da mulher dele. Só que isso aí estava atrapalhando lá, porque ele queria sair com a esposa, né? Queria passear num parque como este aqui, lindo, ó, no Guará, que é bom, todo mundo aqui caminhando, ó. Ele queria passear com a mulher no parque, só que a mulher ficava em casa meditando e depois ia para chats. Abria ali o notebook, computador, para entrar ali em conversação com o mestre budista, né? Então ela gastava muito tempo com o budismo e esquecia o marido, né? Ainda bem que a vizinha dela lá não estava de olho no marido dela, porque se estivesse ele... dê bobeira, dê bobeira. Pois é. Aí aqui aconteceu o quê? Agora em novembro, mês passado, morreu o mestre budista, o mestre, com o qual ela entrava em comunicação por chats. Morreu o mestre budista. Aí o esposo dela, que é ateu, ficou feliz. Muito feliz, porque o mestre lá morreu. Mas não ficou feliz pela morte do budista. Não. Ele ficou feliz por quê? Porque com a morte do mestre, com o qual ela se comunicava diariamente, ela agora reduziu aí a comunicação. Quase agora ela não usa mais o chat. Olha aí, porque o mestre morreu. Então o esposo dela ficou feliz com isso. Viu aí? Diz aí o Edson Martins, ó. Tá? Que ele tem esse amigo aí que é ateu, ó, e é casado com uma budista, né? Então é isso aí, gente. Mais uma passagem aí do grande Henrique Agostinho Silvério. Certinho? Vamos agora aí à próxima explanação. Novamente, quem vem? Novamente, Plauto Leal, ex-cristão católico e que mora em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Vamos lá. Ele escreve assim: esse esclarecimento que o professor fez acerca do, entre aspas, profeta Isaías, realmente mostra que os líderes religiosos deturpam as escrituras e, na minha opinião, de forma proposital. De fato, o, entre aspas, profeta não se refere a Jesus, mas para mostrar que Jesus era o Messias tão aguardado, então associaram o nascimento de Jesus a uma suposta profecia. Teólogos sérios já estão abandonando a crença cristã porque eles sabem que Jesus nunca foi o Cristo e que jamais irá voltar, até porque ele nunca foi para lugar nenhum. O próprio Papa Francisco sabe disso, sabe que Jesus nunca voltará, mas evidentemente jamais vai falar algo que derrube a fé cristã, mesmo que seja verdade. O que diz aqui o Plauto Leal é a mais pura verdade. Tudo o que ele diz aqui é verdadeiro, é verdadeiro. Veja, ele diz aqui que líderes cristãos, lá no Novo Testamento, deturparam textos que estão na Bíblia antiga, no caso aí, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, líderes cristãos, lá no Novo Testamento, nos evangelhos e também nos livros seguintes, eles deturparam os textos que estão ainda no Velho Testamento, amoldando, querendo trazer aqueles textos e colocando no nascimento de Jesus para dizer que Jesus era aquele Messias aguardado. E não foi. E não foi. Então, de propósito mesmo, autores do Novo Testamento pegaram profecias, entre aspas, que estavam no Velho e colocaram no Novo Testamento para dizer ali que aquelas profecias se referiam a Jesus e nenhuma delas se refere a Jesus. Qualquer teólogo sério sabe disso, que eles armaram ali, os escritores, ali nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
colocando ali profecias que estavam no Velho Testamento, colocando na vida de Jesus como se aquilo se referisse a Jesus, e não se refere. E é o que eu dei aqui como exemplo, né? Ele trouxe aquela passagem que diz lá em Isaías, né? Que Jesus é o príncipe da paz. Nada tem a ver com Jesus, aquela passagem ali. Nada tem a ver, porque ali é para aquele tempo, há 700 anos antes do aparecimento de Jesus. Nada tem a ver, como aquelas profecias que estão também lá em Mateus, no nascimento de Jesus. E eu trouxe aqui para explicar. Então veja, o Plauto Leal diz aqui que cristãos lá no Novo Testamento deturparam textos que estão no Velho Testamento, atribuindo a Jesus esses textos, quando na verdade nada tem a ver com Jesus. Eles montaram um Jesus com profecias que nada tem a ver com Jesus. Certinho? Ele diz também aqui, o Plauto Leal, que teólogos sérios estão abandonando a crença cristã, porque eles sabem que Jesus nunca foi o Cristo. Quem é teólogo e é sério, não fica atrelado à igreja, à doutrina cristã, não fica, porque quem é teólogo sério, ele se afasta como religioso, claro. Foi o caso do Bart de Ehrman, que para mim é o melhor teólogo aqui no Brasil. Ele mora nos Estados Unidos, mas livros aqui publicados no Brasil. Eu tenho todos os livros do Bart de Ehrman, doutor em cristianismo na Carolina do Norte. Para mim é um teólogo seríssimo, abandonou o cristianismo ele, apesar de ser doutor em cristianismo e chefe do departamento de cristianismo, mas abandonou, porque ele é sério, é uma pessoa séria, honesta. Agora, pessoas desonestas ficam divulgando essas doutrinas cristãs, que eles sabem no fundo que não se aplicam. Ele diz aqui que o próprio Papa Francisco sabe disso, que Jesus nunca voltará. Sabe? O Papa Francisco, ele sabe disso, que essa volta de Jesus é uma figura de metáfora, não é uma verdade. Ele sabe que Jesus nunca voltará, o Papa Francisco. Jesus vai voltar descendo dos céus com os anjinhos tocando trombetas. Por quê? Está escrito no Novo Testamento que Jesus vai voltar com os anjinhos descendo pelos céus tocando trombetas, hein? Por quê? Porque ali já havia trombetas, eles faziam trombetas. Lá não está escrito que Jesus vai descer com os anjinhos tocando uma guitarra elétrica. Não vai, porque naquele tempo não havia guitarra elétrica, entendeu? Na Bíblia lá não está dizendo que os anjinhos vão descer dos céus com Jesus tocando saxofone. Não vai, porque naquele tempo não havia saxofone. Você entendeu? Isso é lenda, gente. Qualquer teólogo sério, qualquer pessoa honesta que estuda a Bíblia com amor, sabe que Jesus nunca voltará, que isso é lenda, é para aquele tempo. É para aquele tempo. Eu já fiz muitos vídeos explicando isso aí. Então vamos aqui. Então o que ele diz aqui é a pura verdade. E vamos trazer aqui só um exemplo para você ver como os cristãos lá no Novo Testamento deturparam os textos que estão no Velho. Vamos pegar aqui, só para você ver, o nascimento de Jesus, que é uma lenda. No Novo Testamento, gente, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra apenas 2 lendas sobre o nascimento de Jesus. Uma está no livro de Mateus e a outra no livro de Lucas. No livro de Marcos, que foi o primeiro evangelho, não existe nada sobre o nascimento de Jesus. E no livro de João também nada existe sobre o nascimento de Jesus, entendeu? Então, lendas sobre o nascimento de Jesus, só 2 no Novo Testamento, Mateus e Lucas. E essas lendas que eles contam lá, se você estudá-las, você vai ver que são lendas diferentes. Aquilo nunca aconteceu, eles inventaram aquilo ali.
Então você pega a lenda sobre o nascimento de Jesus, que está em Mateus, e a lenda sobre o nascimento de Jesus, que está em Lucas. Se você comparar as duas, tudo diferente, gente. É para você morrer de rir. Tudo diferente. Por quê? Porque são invenções ali de escritores cristãos. Eles escreviam aquilo ali sem se preocuparem com a realidade. Eles iam escrevendo apenas e as pessoas acreditando. Entendeu? Só para citar aqui, a lenda que está em Mateus sobre o nascimento de Jesus, que é totalmente diferente da lenda que está sobre Jesus, o nascimento, em Lucas, totalmente diferente. Pois bem, ali na lenda de Mateus, ele traz 5 profecias, 5 profecias que, veja bem, estão no Velho Testamento. E uma delas não está no Velho Testamento, que é a última profecia, dizendo que Jesus foi morar em Nazaré. Não, a família de Jesus já morava em Nazaré, mas ali na lenda de Mateus, a 5ª, não está em texto do Velho Testamento. Então são 5 profecias na lenda de Mateus, 5. 4 delas estão no Velho Testamento. Veja bem. E a outra não está, não existe, ele inventou. Mas veja, essas 4 profecias que estão no nascimento de Jesus, na lenda contada por Mateus, que não foi uma pessoa chamada Mateus, naquela lenda ali, 4 profecias ele traz. Só que essas 4 profecias que ele emprega na vida de Jesus aqui, nada tem a ver com Jesus. Eles deturparam. Você vai ao Velho Testamento, você vê essas 4 lá, profecias, e você fica sabendo que nada tem a ver com Jesus. Você entendeu? Eu vou trazer só a primeira aqui, porque eu já falei sobre isso aí em vários vídeos. Mas depois vou voltar, a falar. Mas eu vou trazer um aqui logo para você entender a coisa. Vamos pegar aqui Mateus, o nascimento de Jesus, inventado ali, quem escreveu aqueles textos. Que não foi uma pessoa chamada Mateus, entendeu? Não foi. Todo mundo sabe disso. Só os fiéis que frequentam a igreja aqui são enganados. Então veja, lá em Mateus, 5 profecias que eles pegaram do Velho Testamento. Eu vou pegar só uma aqui para você ver como nada tem a ver com Jesus. Veja. Então vamos lá. A primeira profecia lá que aparece, que foi trazida do Velho Testamento, eles pegaram e jogaram na vida de Jesus, como se pertencesse a Jesus e não pertence, é esta aqui, Vamos lá. Abra depois a Bíblia e leia Mateus, capítulo 1, versículo 23. Está escrito assim em Mateus, Eis que a Virgem, olha aí, se referindo a Jesus, Só que não é para Jesus isso aí. Veja. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Pronto. Isso aí é a primeira profecia que está no Velho Testamento e foi buscada lá pelo escritor de Mateus, foi buscada por ele para empregar na vida de Jesus como se referisse a Jesus, e não se refere. Veja, eis que a Virgem conceberá. Aqui já uma explicação, veja. Na Bíblia mais antiga não havia a palavra virgem. Era escrito assim, eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Não era virgem, não. Essa palavra virgem foi colocada em uma tradução da Bíblia para o grego, a chamada Septuaginta. 70 pessoas ali traduziram a Bíblia para o grego. Então, onde havia jovem, eles colocaram virgem, eles mudaram aqui, Então veja, eis que a Virgem, olha aí, Muito bem, então essa passagem aqui de Mateus, capítulo 1, versículo 23, está se referindo a Jesus lá. Aí o cristão que não conhece a Bíblia, não estuda, ele pensa que aquela passagem que está em Mateus, se referindo a Jesus, era para Jesus mesmo, e não era. O Mateus foi buscar, Mateus não, o cara que escreveu aí, Mateus, que ninguém sabe, é anônimo, ele foi buscar essa passagem em Isaías, lá na Bíblia hebraica, no Velho Testamento.
Essa passagem trazida por Mateus está em Isaías. E ele pegou lá essa passagem e trouxe para o Novo Testamento. Só que essa passagem nada tem a ver com Jesus, cara. Qualquer pessoa sabe disso que estuda a Bíblia com honestidade. Qualquer pessoa sabe disso. Então veja o que está em Isaías. É a mesma coisa que o Mateus, ele copiou. Veja, em Isaías, que é um texto mais antigo, Isaías capítulo 7, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, ó, a mesma coisa, veja aí. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem, olha aí, conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado Emanuel. Ou seja, a passagem de Mateus, empregada no nascimento de Jesus, ele foi buscar aqui em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Só que essa passagem aqui nada tem a ver com Jesus. Eu já expliquei isso aqui no vídeo anterior. Então veja, eu vou explicar aqui agora como é que foi isso. Essa passagem, eis que uma jovem e não virgem. A jovem apareceu depois da tradução da Bíblia para o grego. Colocaram, em vez de eis que uma jovem, colocaram lá uma virgem. Mudaram, uma virgem. Então veja, em Isaías, capítulo 8, leia depois Isaías, você tem que ler Isaías 7, 8 e 9, para entender. Em Isaías, capítulo 8, versículo 3 e 4, veja aí, esse menino aí que está anunciado em Isaías, que ia nascer um menino, que seria chamado Emanuel, ele nasceu mesmo, está lá, na passagem de Isaías. Em Isaías 7 é dito que o menino vai nascer de uma virgem, de uma jovem, vai nascer um menino e será chamado Emanuel. Esse menino, que é de uma jovem, nasceu aqui mesmo, está aqui. No capítulo seguinte, no capítulo Isaías 8, versículos 3 e 4, diz assim, ó, veja aí, ó, lá, depois leia Isaías 8, versículos 3 e 4, ali o menino nasceu, Emanuel, olha aí, ó, e não Jesus 700 anos depois, o menino nasceu, e é dito lá que antes que esse menino chegasse à idade da razão, adolescência, né, por exemplo, os reinos aqui de Damasco e Samaria seriam destruídos, olha aí, e foram destruídos esses reinos, antes que esse menino, que é anunciado lá em Isaías 7,14, antes que ele chegasse à idade da razão, que ele passasse a raciocinar, que ele chegasse à adolescência, entendeu? Então, quando diz lá em Isaías, eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, nada tem a ver com Jesus. Quem escreveu Mateus é que foi pilantra e colocou lá como se estivesse se referindo a Jesus. E não, esse menino, Emanuel, nasceu mesmo lá em Isaías. Ele nasceu e antes que ele chegasse à adolescência, os reinos de Damasco e Samaria foram destruídos mesmo. Olha aí, tudo está em Isaías, nada tem a ver com Jesus, nada. O que acontece na lenda lá em Isaías? Você tem que ler a Bíblia, meu amigo. Se você não ler a Bíblia, você está lascado, você está lascada. Você vai ser enganado ou enganada facilmente. Você tem que ler a Bíblia. A Bíblia é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Eu estou com 67 anos, não conheço livro melhor que a Bíblia de ateísmo. Eu não conheço. A Bíblia em primeiro lugar. E o segundo melhor livro de ateísmo do mundo ocidental é Deus, um Delírio, do ateu biólogo britânico Richard Dawkins. Então leia a Bíblia e você verá isso aqui. O que aconteceu? O rei Acaz, veja bem, o rei Acaz estava preocupado porque ele estava sendo ameaçado por dois reis. Ele estava sendo ameaçado pelo rei Rezim, que era rei de Damasco, na Síria. E estava sendo ameaçado também pelo rei Peca, que era o rei do norte de Israel, o rei de Israel, o rei Peca. Então, dois reis estavam ameaçando o rei Acaz. E aí, na lenda bíblica, em Isaías, o Deus hebreu pede
a Isaías que vá conversar com o rei Acaz, dizer ao rei Acaz que ele não deve ficar preocupado com as ameaças daqueles dois reis, porque os reinos de Samaria e de Damasco seriam destruídos, entendeu? Então, em Isaías, o Isaías, na lenda bíblica, ele foi conversar com o rei Acaz e acalmou o rei Acaz. Ele disse que Deus iria permitir que Damasco e Samaria, esses reinos seriam destruídos, e que aqueles dois reis, Rezim e o rei Peca, não seriam mais ameaça para o rei Acaz, que o rei Acaz ficasse despreocupado. E o rei Acaz ficou despreocupado na história. E na história, os reinos de Damasco e Samaria foram invadidos pelos assírios. E aí o Isaías diz ao rei Acaz assim, ó: Rei Acaz, fique tranquilo, porque aqueles reis de Samaria e de Damasco, aqueles reis, serão destruídos. E antes que eles sejam destruídos, Acaz, vai nascer um menino chamado Emanuel, e esse menino, antes que ele chegue à adolescência, esses reinos serão invadidos. E foram invadidos. O menino nasceu, o menino estava comendo manteiga e mel em Isaías. Esse menino estava comendo manteiga e mel. E antes que ele chegasse à idade da razão, raciocínio, os reinos foram invadidos. Então, o que está em Isaías 7,14, dizendo: eis que uma jovem conceberá e terá um filho chamado Emanuel, é para aquele tempo, para o tempo do rei Acaz. E esse menino nasceu, está lá em Isaías. Mas aí o Mateus pegou isso aí e levou para a lenda dele sobre o nascimento de Jesus e colocou lá. E os cristãos leem aquilo ali e pensam que aquilo ali é verdade. Não, ele foi buscar em Isaías. Só que o que está em Isaías não era para Jesus. É simples entender isso. O que eu estou falando aqui é do conhecimento de qualquer pessoa séria. Eu estou tratando de pessoas sérias, não de pessoas bandidas, não de pessoas vagabundas que mentem para conseguir dinheiro com isso. Entendeu? Aqui eu estou fazendo trabalho sério, não sou moleque não. Entendeu? Aqui é trabalho sério. Então é isso, ó. Mateus, na lenda dele sobre o nascimento de Jesus, ele traz 5 profecias. Uma nem está no Velho Testamento, ele inventou. E 4 estão no Velho Testamento. 4 profecias trazidas por Mateus para a lenda do nascimento de Jesus. Só que as 4 nada tem a ver com Jesus. E aqui está o exemplo. Já mostrei a primeira. Então grave bem. Em Mateus está escrito assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel. Ele trouxe isso aí de Isaías 7,14. Lá está: eis que a virgem conceberá e terá um filho chamado Emanuel. É de Isaías isso aí, que foi pego por quem escreveu Mateus. Só que o que está em Isaías nada tem a ver com Jesus. Era para aquele tempo. E o menino nasceu mesmo. Está lá em Isaías. Leia lá. Isaías, você tem que ler os capítulos 7, 8 e 9. Entendeu, gente? Entendeu? Parabéns aí ao grande Plauto Leal. Vejamos agora a explanação do Genário Oliveira Rodrigues, o grande Genário. Ó, Genário, meu amigo. Grande Genário. Vamos aqui. Vamos lá. Ele escreve assim: bom dia, professor Eustáquio Presley. And now the end is near, and so are these the fire can dream. My friend, I say eclipse. Bom dia, professor Eustáquio Presley. Mais um fato aconteceu aqui, onde moro. Um religioso, encarregado da orquestra da Congregação Cristã no Brasil, a igreja,
falou dizendo que Deus iria chamar o filho dele para servir ao Senhor. Resultado, ele morreu. Isso é triste, gente, isso é triste, viu? Vamos lá. Ô, parque lindo aqui, ó. Estou aqui, ó, passando mulheres ali, olhando. Vamos lá. Ele diz assim, o Genário: um religioso encarregado da orquestra da Congregação Cristã no Brasil falou dizendo que Deus iria chamar o filho dele para servir ao Senhor. Resultado, ele morreu enforcado. O filho dele se suicidou. A palavra não se cumpriu na vida dele. Pelo contrário. Como pode isso acontecer, professor? Não entendo esse tipo de amor no Deus cristão. Um helicóptero aqui da Polícia Civil. Olha, ó. Gente, isso aqui é triste, né? Isso aqui é triste. O Genário Oliveira Rodrigues, grande Genário. Vamos colocar aí, gente, ó, o nome da cidade aí onde você mora, que é bom. O Genário aqui diz que ele conhece aí um religioso que é da Igreja Congregação Cristã no Brasil, CCB. Aí, esse religioso, o filho dele, não era da igreja, né? É o que eu digo, né, gente? Aí ele é cristão e quer que o filho seja cristão, entendeu? Isso traz desarmonia familiar. Ele sendo cristão e o filho não, ele tem que entender o filho dele, para que não haja briga em casa. Mas não. Aí ele disse que ia orar a Deus, ia falar com Deus, ia orar muito, para que o filho dele, ó, servisse ao Senhor, para que o filho dele, né, fosse lá ser mais um membro da igreja, né? Aí o que aconteceu? Ele orou para que o filho fosse membro da igreja, né? E o filho acabou aí se suicidando. Se você for analisar aí por que o filho se suicidou, talvez seja aí por causa da pressão do pai, querendo que ele fosse cristão, cara. É aquele negócio, né? O cristianismo destruindo famílias, que a gente vê muito por aí, não é? Então é isso aqui, ó. Ele orou para que o filho, né, fosse um membro da igreja. E o resultado das orações foi o contrário. O filho dele se suicidou. Então você vê que oração não serve para nada, gente. Nem precisa ser ateu, não. Basta uma pessoa raciocinar para saber que oração não serve para nada. Lá em Mateus está escrito assim, Mateus 21, versículo 22, né? Assim, Jesus dizendo, né? E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ele diz aqui, cara, que o pai orou e nada. O filho acabou aí se matando. Então você vê que isso aí não é coisa de ateu não, dizer que oração não tem efeito algum, não é coisa de ateu não. Qualquer pessoa racional que raciocine verá que oração não tem efeito algum. É simples entender isso. Ninguém confia em oração, na verdade, nem os cristãos. Quando eles adoecem, correm para os hospitais, lotam os hospitais, os cristãos, porque as orações não surtiram efeito. Eles veem aquela passagem atribuída a Jesus, que está em Mateus capítulo 21, versículo 22. Jesus dizendo, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Eles acreditam nisso e não tem eficácia alguma. E é isso aí, o cara se suicidou, o pai pediu a Deus para que o filho fosse um cristão da Congregação Cristã no Brasil. E o resultado foi diferente, o menino se suicidou, coitado. Aí ele pergunta assim, né, o Genário, a palavra não se cumpriu, como pode isso acontecer? Pode ser também, Genário, que Jesus aqui e Deus tenham entendido mal aí o pedido do pai. O pai pediu assim, ó, o pai disse que ia pedir a Deus para chamar o filho para servir ao Senhor, ó.
Talvez Deus ou Jesus tenham entendido que servir ao Senhor era para o menino morrer logo e subir para o céu. Pode ser isso. Entendeu, Genaro? Deus deve ter entendido assim. Aquele pai está pedindo que eu faça com que o filho dele venha a me servir. Então ele está pedindo para o filho dele morrer e subir para o céu, para ficar aqui comigo. Pode ter sido isso, não sei. Mas oração não serve para nada. Vejamos agora aqui o comentário do grande Henrique Agostinho Silvério, outro comentário dele. Ele escreve assim: o deputado, veja aí, o deputado da Turquia, Hasan Bitmez, sofreu um ataque cardíaco na tribuna do parlamento do país ao discursar sobre a guerra entre Israel e Hamas e dizer que foi, entre aspas, um castigo de Alá, um castigo do Deus Alá. Evangélicos disseram que foi um castigo do Deus de Israel. Entretanto, o cantor gospel Pedro Henrique também sofreu infarto fulminante em show transmitido ao vivo na Bahia. Uma de suas músicas mais populares está a canção Me Socorre Deus, Me Socorre Deus. Será que foi castigo de Alá? Ele pergunta aí o Henrique Agostinho Silvério. Então ele diz aqui, gente, o que ele diz aqui é o seguinte: cada cultura tem seus deuses, o homem cria deuses, o homem pertence a culturas diferentes. O homem cria deuses conforme sua cultura. Hoje são muitos deuses na Terra, porque existem muitas culturas. É o homem criando deuses, e de acordo com sua cultura, seus costumes. E aqui está um exemplo muito bem dado aqui pelo grande Henrique Agostinho Silvério, que mora em Rio Grande, ou que mora em São Bernardo do Campo, em São Paulo, grande profissional do desenho. Ele traz aqui um exemplo, ó. Ele diz assim, veja, ó, o deputado da Turquia, da Turquia, ele teve um ataque, ó, sofreu um ataque cardíaco lá no parlamento. E ele dizendo, esse abestado, que o ataque de Israel e Hamas foi um castigo do Deus Alá. Por que ele diz Deus Alá? Foi um castigo de Alá. Por que ele não diz que foi um castigo de Jesus? Um castigo do Deus hebreu? Assim, na expressão. Por que ele não diz, hein? É porque ele tem outra mentalidade. Ele tem outra mentalidade. É o castigo de Alá. Ele não diz castigo de Jesus, porque ele é de outra cultura, ele é de outra religião. Cada cultura, é o que eu digo, cada lugar com seus costumes, com sua forma de comer, com sua forma de se vestir, com sua forma de criar deuses. Então ele aqui, o deputado da Turquia, ele pertence à religião islâmica, islamismo. E lá em islamismo, refere-se a Alá. Foi um castigo de Alá. Já aí cristãos evangélicos que pertencem a outra religião, cristianismo, que é diferente do islamismo, eles já dizem coisas diferentes, os cristãos. Quando acontece uma desgraça aí, o cara morre e tal, ele diz, olha, ali foi castigo de Deus, foi castigo de Jesus, foi castigo de Padre Inciso, porque são cristãos. Um cristão não vai dizer que foi um castigo de Alá, porque Alá não faz parte da cultura deles, entendeu? Cada povo cria seus deuses conforme sua cultura. Na Índia ali é o hinduísmo a religião, não é o cristianismo e não é o islamismo. A religião predominante na Índia é o hinduísmo, uma religião que tem vários milhares de deuses e não apenas um, como no cristianismo e no islamismo e no judaísmo, entendeu? Então, quando acontece alguma coisa ruim na Índia, aí um indiano diz assim, ó, isso aí, ó, é castigo do Deus Brahma. Já outro diz, ó, isso aí é castigo do Deus Vishnu. E por aí, e assim por diante. É porque cada povo é diferente. Cada povo tem sua cultura, cada povo tem suas religiões diferentes e deuses diferentes. Entendeu? É o que diz aí com esse comentário o Henrique Agostinho. E ele diz assim, que em Juazeiro do Norte, onde mora lá, onde está a estátua do Padre Inciso, em Juazeiro do Norte,
perto de Crato, onde mora o Plauto Leal. Em Juazeiro do Norte, quando acontece uma desgraça lá, por exemplo, uma pessoa vai lá destruir a imagem do Padre Cícero em Juazeiro do Norte, é um absurdo fazer isso aí. Se um cara tentar destruir a imagem de Padre Cícero em Juazeiro do Norte, o cara vai ser assassinado lá, porque o povo adora o Padre Cícero. Mas aí, veja lá, um cristão, sei lá, um cristão aí, vamos dizer, um cristão evangélico, está destruindo a imagem do Padre Cícero lá, com a furadeira lá no concreto, querendo esculhambar com a imagem do Padre Cícero, um cristão evangélico aí, veja. Aí o pessoal descobre, todo mundo corre atrás do cristão, ele corre com medo de ser morto. Aí, quando ele passa por uma rua, vem um carro e atropela aí o cristão evangélico, que queria destruir a imagem do Padre Cícero. Aí um fiel do Padre Cícero vai dizer assim, ó, viu aí? Ele morreu porque foi castigo do Padre Cícero. Ó, o cristão diz isso, foi castigo do Padre Cícero, olha aí. Já um adepto do islamismo não diz que foi castigo do Padre Cícero, porque Padre Cícero não faz parte da ilusão religiosa dele. Ele já diz Alá. O indiano diz foi Brahma, foi Vishnu. O budismo pode até dizer assim, ó, porque o budismo não tem Deus, né? Mas aí chutando aí, pode dizer que foi Buda. Então cada povo com sua maluquice, né? Cada religioso com sua ilusão religiosa. Entendeu? Então aí, mais um obrigado ao Henrique Agostinho Silvério. Vejamos agora aqui, gente, a nona explanação, ó. A nona. São 10, hein? Aqui é do grande Henrique... do grande Edson Martins. Edson Martins mora em Rio Grande da Serra, São Paulo, grande Edson. Perto de Santos. Perto de Santos. O Edson escreve assim, ó. Senso crítico, ele diz, o Edson, senso crítico é tudo. Duvide, questione, só isso. Ele escreveu aí, gente, 3 frases. A primeira, senso crítico é tudo. A segunda, duvide. E a terceira, questione. Isso aí, gente. Em 3 frases aqui, o Edson Martins disse tudo. Senso crítico, gente, é tudo. Você tem que criticar tudo aquilo que você vê, que você pega. Você tem que criticar. Você tem que estudar aquilo que você está vendo e que você está pegando. Você tem que duvidar. Duvide sempre. Se você pegar aí o senso crítico, você duvidar e você questionar, meu amigo, ninguém vai enganar você. Não vai. Ninguém vai enganar você. Então você, diante de uma coisa, seja ela qual for, está lá uma coisa, coloque a crítica sobre aquela coisa. Duvide daquela coisa, questione aquilo. Aí você vai ter conhecimento. Se você não duvidar, se você não questionar, se você não tiver um senso crítico, diz aqui o Edson Martins, e ele está certo, você está lascado. Você está lascada, minha amiga. Você está lascado, meu amigo. Vai cair nas garras de espertalhões. Muito cuidado, estude, porque só o estudo, só a crítica, só o questionamento levará você à verdade. Só isso. Parabéns aí ao grande Edson Martins. Grande Edson Martins. E agora chegamos aí finalmente, ó, a 10ª, né? A 10ª explanação, que é do Verukati. O Verukati é ateu, morou há muitos anos no Japão. Então ele conta aqui um pouco sobre lá a visão lá dos japoneses. Ele morou muito tempo no Japão aqui, ó. Muito tempo no Japão. Então ele escreve assim, veja um pouquinho sobre o que ele viu lá. Ele escreve assim: interessante seu assunto em um vídeo anterior, onde fala sobre a velhice, que a mídia costuma dizer ser a melhor idade, entre aspas. Aí diz ele:
No Japão, ele conhece lá, respeitam muito os idosos. No Japão, respeitam muito os idosos, são considerados experientes. Pessoas experientes e não idosos, e não somente velhas, pessoas experientes na vida. Mesmo as crianças e jovens respeitam os idosos. O governo, nem tanto, diz ele. Era muito normal ver pessoas com idade avançada, homens, trabalhando nas fábricas, mesmo em serviços pesados. Eles, os homens, né, maioria, têm uma excelente saúde, mesmo fumando tanto. Diz aqui os homens velhos, né? Tive um chefe com 80 anos, altamente lúcido e trabalhador. 80 anos, hein? Era meu grande amigo, principalmente quando descobri que ele começou a trabalhar na mesma fábrica muitos anos antes de eu nascer. Olha aí. Normalmente, nosso jantar, trabalhávamos durante a noite, lá na fábrica. E ele com esse senhor aí, o chefe dele, 80 anos, hein? Aí ele diz, ó, nosso jantar era um miojo, puta merda, um miojo de copo, muito popular por lá. Muito popular por lá, um miojo. Rapaz, Verucati, eu detesto o miojo, ó, cara. Puta merda. Era um miojo de copo. Aí ele diz, aprendi até mesmo o sotaque do idioma da cidade com ele e o tenho como exemplo de vida. Aí ele diz sobre a fábrica, ó. Era uma fábrica pertencente à Mitsubishi, setor de máquinas de vendas automáticas e máquinas de lavar. Eu amava o local porque foi aeroporto militar durante a Segunda Guerra, local histórico. Que legal, ó. E ele continua, né, o Verucati. A Mitsubishi, no Japão, fabrica desde canetas, carros, TV, até peças para motor de avião. Já estou de volta no Brasil há 13 anos e atualmente sou profissional da saúde mental, hipnose clínica e como web design. Um não tem nada a ver com o outro, mas é o que eu gosto de fazer, olha aí. Um ponto que acho importante é a saúde mental. Mente saudável, corpo saudável, na maioria dos casos. Antes de me tornar profissional da saúde mental, vi minha irmã mais velha morrer e perdi uma amiga por suicídio, entre outras pessoas. Resumindo, para acabar o comentário longo, a saúde mental é a base para a saúde física, incluindo a liberdade de não ser religioso e analisar estas religiões ou seitas e ter um pensamento próprio e livre. Religioso ou não, teremos o mesmo fim, o mesmo destino e saberemos que tudo isso aqui é uma ilusão. E até gostamos e nos adaptamos nela. E termina assim, um grande Verucati. Se você, ele está se referindo a mim, se você teve a coragem, tempo e saco para ler todo esse comentário, é porque você pulou os assuntos ou leu até aqui mesmo. Então, quando eu morrer, em alguma madrugada, vou tocar com minha mão gelada os seus dedos do pé direito. Ele é um cara inteligente e um cara cômico aqui, viu? Ele é um cara bem cômico. Ele trabalha com humor também. Fez aqui uma belíssima explanação. E aqui eu estou provando, ó. Ele disse que eu talvez não vá ler, que eu talvez não ia ler, né? Ele diz ele, né? Que talvez eu não fosse ler, melhor dizendo. Que talvez eu não fosse ler aí o comentário dele porque é extenso. Tá aqui a prova, ó. Viu aí, Verucati? Li na íntegra, como diziam os latinos, ipsis literis. Ipsis literis. Eu li na íntegra sua explanação, achei maravilhosa. Você aí mostrando um pouco como é o velho visto lá no Japão. Parabéns aí, ó. E é o que ele diz, ele trabalha com saúde mental. Ele vê que o cristianismo, olha aí, as igrejas evangélicas principalmente, há pessoas ali, ó, que precisam de tratamento mental, não é? Por causa da religião, que a leva a praticar coisas
que aí são inacreditáveis. É o caso aqui que eu botei da Ângela Oliveira, né? A Ângela, a irmã dela, uma enfermeira, disse que ia expulsar o demônio que havia entrado no corpo da sobrinha dela, com 9 anos de idade, uma menina, dizendo que o problema na garganta da menina era o demônio que havia entrado. Se esse demônio saísse, a menina ficaria boa. Isso aí o que é, gente? É enfermagem que ensina isso? Cristianismo. Bota isso na cabeça da pessoa, o cristianismo. Essa loucura de que existem demônios. Se um demônio cego entrar numa pessoa, a pessoa fica cega. Se o demônio sair, a pessoa deixa de ficar cega. Isso aí está no cristianismo, cara. Se um demônio é mudo, se o demônio é mudo, ele entra numa pessoa, a pessoa fica muda. Quando o demônio sai, a pessoa fica normal. Se um demônio é cego, demônio cego, entrando na pessoa, ela fica cega. Se sair o demônio, a pessoa fica boa. Imagine, demônio cego, demônio mudo, demônio surdo, demônio aleijado. É o cristianismo, cara. E ele aqui trabalha com a saúde mental. Ele trabalha com a saúde mental, o Vero Cati. E ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, a passagem aqui, ele diz assim, ó. Veja aí, ó. Olha aí. A saúde mental é a base para a saúde física. A mente com o corpo junto ali. E ele diz, ó. Incluindo a liberdade de não ser religioso. Olha aí, a saúde mental, ó. Incluindo a liberdade de não ser religioso. E analisar estas religiões ou seitas e ter um pensamento próprio e livre. Olha aí, gente. É isso aí, cara. Já que ele mexe com a saúde mental, com certeza aí ele deve ter em sua casa a coleção de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que foi judeu e ateu. O gênio Sigmund Freud. Então é isso aí, gente. Obrigado aí ao Vero Cati. E terminamos, ó. Terminamos aqui, ó. 10 explanações. Olha que maravilha. Então é isso. Escreva aí, escreva e escreva que seu comentário sairá aqui. E não farei vídeos a partir de amanhã até quarta-feira, até terça-feira, porque amanhã estarei viajando. Vou passar uns dias em Caldas Novas, tomar um banho de água quente, Caldas Novas. Vou amanhã, sábado, e só volto para Brasília na terça-feira. Então, vídeos apenas na quarta-feira que vem. Não vou levar notebook, nada. Vou ficar sem comunicação. Então, escreva, porque quando eu chegar aqui a Brasília terça-feira, já pego aí suas explanações e já trago aqui na quinta, certinho? Então é isso aí, mais um vídeo e muito obrigado.